Boa tarde a todos. Estamos aqui começando o primeiro programa Fala Comigo. Eu sou Wagner Pina, aqui do meu lado está a Elaine Maciel, nutricionista. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre alimentação em tempos de pandemia. Mas antes disso, eu quero deixar um recadinho para vocês. O Portal Shalom, o link está aí, vai entrar na tela, portalshalom.online. A gente tem notícias, artigos, vários especialistas, inclusive a Elaine Maciel escreve alguns artigos lá para a gente. E são um dos mais acessados, né? Não sei se eu te falei isso já, mas são os mais acessados. O pessoal está preocupado realmente com alimentação. Isso é um tema que tem sido bastante pedido para a gente fazer aqui, para a gente trazer aqui algo relacionado a isso. E eu vou pedir para você acessar lá, portalshalom.online, procura lá os artigos da Elaine Maciel, tem outras pessoas também fazendo lá, a Cláudia Rangel falando sobre estética, Sandra Marcelo sobre atividade física, entre outros falando lá, também tem Palavra de Deus também. E notícia que está lá no portal, você pode dar uma olhadinha lá, não vou ler toda não, tá? Para achar que aqui não é o William Bonner não, mas o 14º salário do INSS, né, para aposentados e pensionistas pode ser aprovado para 2020 ainda. Né? O 13º foi adiantado para a maioria, o 14º está sendo votado no Senado e, inclusive, o relator já votou a favor e vai ser eles querem acelerar esse processo aí para poder ver se libera esse ano ainda o 14º salário. É uma notícia interessante, está lá no portal shalom.online. Lembrando também dos nossos parceiros, a Infoged, Centro de Serviço Autorizado Epson, não deixa a sua impressora, o seu projetor na mão de qualquer um. Lá tem técnico especializado, técnico preparado. A única autorizada Epson da região fica ali em Rio das Ostras, próximo ao Ouro Verde. Aliás, no bairro Ouro Verde, próximo à Avenida Ouro Verde ali. Tá? Vocês podem entrar em contato lá pelo telefone 3324-9020 ou 2760-2719. Além do serviço técnico da Epson, eles também atendem outras impressoras também, né, de outras marcas, de outras empresas, e fazem também certificado digital. Então, não deixe a validade do seu certificado expirar. Entre em contato com eles pelo telefone DDD 22 3324 9020 ou 2760-2719. Outro parceiro nosso também é o Food Prime lanches diferenciados. A gente está aqui com a nutricionista, mas daí o Food Prime estraga um pouco isso aí. Mas, excelente lanche na entrada aqui do Terra Mar, delivery ou um trailer que tem na entrada do condomínio Terra Mar, entrega pelo número 22 também, DDD, WhatsApp, tá, gente? 981355783. Funciona de quinta a domingo a partir das 18 horas. Entre em contato lá, fala que viu aqui pelo Portal Shalom que o Alex vai dar um desconto especial para você, hein? Então, dando aqui início, Elaine, queria agradecer a sua presença aqui. Elaine Maciel agradeço a oportunidade. É uma amiga de longa data, é uma profissional de excelente qualidade quando se fala em nutrição. A gente aprende muito com ela quando a gente conversa, né? E eu falo com ela, até eu brinco assim, que eu sou meio burro para essas coisas, né, para esse assunto. Então, a gente tem que trazer alguém aqui que tenha autoridade no assunto para poder falar sobre isso. E a gente, Elaine, está comentando muito sobre alimentação nos tempos de pandemia. O que acontece? A vida de todo mundo mudou, né? De certa forma mudou. Querendo ou não, você optando por isso ou não, você sendo obrigado ou não. E uma das principais coisas que tem acontecido é em relação à alimentação, justamente a alimentação. Muitas pessoas não têm a liberdade de ir ao supermercado, escolher o produto com mais tempo, de pegar uma fruta, tem medo, outras estão pedindo para entregar, outras estão também por falta de dinheiro também, né? Recurso financeiro diminuindo, as pessoas estão se alimentando mal, né? Não que antes se alimentasse tão bem, mas assim, tem piorado. Enfim, a gente vai abordar uma série de temas aqui que a gente conversou até um pouquinho antes, pedir a sua ajuda para poder fazer a pauta aqui. Mas eu queria assim, entender um pouquinho sobre isso, sobre a necessidade de quem está em casa precisando, e a gente fala muito sobre aumento de imunidade, de comer muito. Muitas pessoas reclamando que estão em casa e ficam ansiosas por não ter o que fazer, por estar trancado dentro de casa e acaba comendo muito.
né? Tá acima do peso, eu sou um deles. E a gente quer conversar um pouco sobre isso, entender um pouco o que pode ser feito, como pode ser feito. E, assim, o primeiro tempo, a primeira pergunta que eu queria falar é em relação a isso, em relação à saciedade, né? A saciedade, como que a gente pode diminuir um pouco essa sensação de fome, sensação de fome, isso, a sensação de fome. Então, eu sempre falo que o ideal na vida da gente é a gente ter hábitos de vida saudáveis, né? A gente se alimentar bem, a gente se hidratar, beber no mínimo 1,5 litro de água por dia, prática de atividade física, mas existem alguns alimentos, sim, que causam saciedade na gente. Por exemplo, você introduzir fibras na sua alimentação, na sua dieta, porque as fibras, elas dão uma sensação de saciedade por conta do retardo no esvaziamento gástrico. Então, assim, se você quer comer uma salada, você coloca uma chia por cima, linhaça, frutas com bagaço, frutas com casca, quando é possível comer a casca, né? Óbvio, né? Porque você não vai comer uma laranja com casca. Mas você pode comer uma laranja com bagaço, uma maçã com casca, legumes, alimentação saudável em geral. Aí você pode acrescentar mais proteína à sua dieta, que também diminui o esvaziamento gástrico e te dá essa sensação de saciedade por mais tempo. Gorduras boas, que são... eu falei da proteína primeiro, né? Depois falou da fibra, proteína. Fibra, proteína, que são peixe... são carnes em geral. Você não pode exagerar na carne vermelha, porque a carne vermelha tem um pouco mais de tipo de gordura e que pode te causar algum problema futuro, ácido úrico, esse tipo de coisa. Mas assim, peixe, frango, carne, gorduras boas, o abacate, o coco, nozes, que são as oleaginosas em geral, né? Sim. Elas também te causam essa sensação de saciedade. São esses os alimentos, assim, no geral, são esses. Então, assim, não é uma coisa também que é tão absurda, né? Que a gente acha que, às vezes, a gente se alimentar bem... Algo extraordinário. Né? E gastar muito. Pensa que é algo muito caro. Assim, você falou alguns alimentos que estão até, de certa forma, baratos no mercado. O peixe não está tão caro, o frango não está tão caro, né? Outras... legumes, você vê vários legumes que não estão... As frutas da estação, os legumes da estação, que geralmente a gente encontra mais baratos também. Sim, e assim, a gente também é bom também focar que assim, dá para fazer com alimentos naturais e não necessariamente recorrer à medicação ou a suplemento, né? Então, assim, dá para fazer uma dieta bacana para saciar essa vontade de comer. Porque assim, o que acontece muito é o seguinte, as besteiras, né? A gente tem aqui, nem é patrocinador nosso não, a gente tem aqui o Rei do Real, aqui perto, que, meu Deus do céu, você vai lá com R$10, você compra 10 pacotes de biscoito. Entendeu? Então, assim, você come biscoito recheado, é muito salgadinho, é muita coisa. É claro que, assim, esse tipo de alimento não é o ideal da gente consumir, mas também a gente não pode ter, porque a gente costuma falar que restrição causa compulsão. Então, assim, sim, de vez em quando, se você quiser comer um biscoitinho recheado, você quiser comer uma pizza, você quiser comer um hambúrguer, você pode abrir mão, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês. Você não precisa se restringir por total disso. Você pode até comer um biscoitinho recheado, que às vezes a gente sente uma necessidade, sim, de comer um doce, assim, algo industrializado, né? A gente não vai trazer isso para o nosso dia a dia. Todo dia comer um pacote de biscoito, todo dia comer 2, 3 biscoitos recheados. A gente não vai trazer isso para o nosso dia a dia. Mas também a gente não precisa retirar isso totalmente da nossa dieta. A gente pode colocar assim, de vez em quando você come para até saciar essa vontade de comer doce, né? Sim, porque assim, a gente fica... Eu sou um. Eu fico muito... Até minha filha tá ali balançando a cabeça ali, falando, tá vendo aí? Não falei? Porque assim, minha filha tem 15 anos e eu como muito mais doce do que ela. Sabe, eu fico assim, ontem eu comprei esses dias um pacote de biscoito para cada um, lá em casa. Então, assim, um para mim, outro para Priscila, outro para Nina. E elas brigam porque elas demoram a comer, eu como o meu. E que é o delas. Eu quero comer o delas. Então, assim, mas eu sinto necessidade de comer algo doce.
Aí minha esposa fala, poxa, Wagner, então come uma maçã. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma sabe? coisa, Assim, né? eu gosto de maçã, eu gosto de banana, mas não é questão de fazer, é questão de comer besteira. Né? E a gente acaba assim, sendo muito prejudicial, porque realmente, quando vem para o dia a dia, e para mim tornou-se um hábito, é péssimo. É péssimo, mas então quer dizer que não precisa ser radical, ao ponto Não, de... radical não, porque a gente que trabalha com nutrição clínica, com nutrição comportamental, a gente sempre toca nesse ponto. Restrição causa compulsão. Você vai ficar 1 ano sem comer biscoito recheado, e aí quando você for comer, você vai querer comer um pacote, 2 pacotes inteiros. Então, se você colocar assim, hoje eu vou comer 2 biscoitinhos, você tem que tentar ter aquele controle. Vou comer, vou saciar a minha necessidade de comer doce, e daqui na semana que vem eu vou como outrozinho, porque eu acho que você tem um controle maior, Sim. digamos assim, Sim, né? sim. Porque se você restringir por muito tempo, uma hora você vai querer comer o pacote inteiro. A gente costuma dizer assim, que tudo na vida tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente. Não pode ser nem 8 nem 80. Se você consegue se ver livre do biscoito recheado a vida inteira, eu creio que vai ser melhor. Sim, né? Sem dúvida. Tem gente que consegue. Sim, tem gente que nunca bebe refrigerante. Sim, que já aboliu. Já não é o meu caso. Não, eu sou nutricionista e vou dizer para você, eu bebo refrigerante também. Sim. Eu gosto de Coca-Cola. Eu não vou dizer aqui que bebam refrigerante, que é extremamente saudável. Não, lá em casa eu sempre falo que não é saudável, que a gente não tem que consumir direto. Mas de vez em quando a gente bebe um copinho. Ontem a gente comeu uma pizza e a gente bebeu refrigerante. Entendeu? Sim. Isso não é uma coisa que é diariamente, mas de vez em quando, eu sou nutricionista, mas eu sou ser humano, né? Sim, claro, claro. Assim, a gente não pode, não pode não, a gente não deve, né, abrir mão também das coisas boas da vida, vamos dizer assim, né? Mas como você disse, com moderação. Com moderação. E principalmente inserindo os alimentos bons, né? Criar o hábito para os alimentos bons, não é isso? Exatamente. É reeducação alimentar que a gente prega, né? A gente não prega dieta. Dieta, uma hora vai falhar, e por isso que as pessoas tentam várias dietas. Por quê? Dieta da lua. Dieta da lua, dieta do sol, dieta da sopa. Deu sopa, eu traço tudo. Assim, cada semana, sei lá, acho que lança uma nova. Né, o pessoal vende a dieta nova. E não faz efeito, porque você realmente perde peso agora e depois, num piscar de olhos, você reganha todo esse peso. Eu acho que chega até a gerar um trauma também na pessoa, né? A pessoa fica, né, com aquele desespero de não posso comer isso, não posso comer aquilo, Exatamente. Não posso comer aquilo. A pessoa cria um trauma do alimento. Sim. E depois, acho que se não chegar a um resultado esperado, ele fala, pô, eu abri mão daquilo tudo, eu vou voltar. Aí quando volta. Exatamente isso que acontece. E o que acontece muito também nesse período, você estava falando, que a gente acaba comendo muito nesse período de pandemia, a gente fica entediado dentro de casa e a gente tem um pouco de confusão com os tipos de fome, né? Sim. Existe uma fome chamada uma fome física e uma fome emocional. Explica um pouquinho. A fome física é uma fome que a gente tem sinais. O corpo se sente fraco, você tem dor de cabeça, você tem tontura, sim. O estômago ronca. Fome mesmo. É fome mesmo, o estômago ronca, às vezes dá até uma dorzinha no estômago. Isso é uma fome física. Ela geralmente dá, tipo assim, você almoçou agora, quando for daqui a 3, 4 horas... Você já começa a sentir. Já começa a sentir, porque é um período, digamos assim, aceitável. Sim, né? Para você sentir. Aí eu tô com frio. Tá com frio? Um pouquinho o ar-condicionado, por favor. Aí, o que você tem que observar? Você vê que eu tô tremendo, né? Não é nervoso, é frio mesmo. Minha mão tá gelada. Não, diminui aqui um pouquinho. Eu já tô acostumado. Eu fico até mexendo aqui. Não, eu tô tentando esquentar minha mão aqui. Tá frio. Tá frio. É o clima de Unamar, frio. Clima praiano. Então, aí tem essa fome física. A fome emocional é uma fome que você não sacia depois que você come, você não tem sinais físicos e geralmente... É só vontade, né? É o que a gente fala, leigamente falando, é a vontade de comer. Então, eu não sinto fome física de comer biscoito recheado. Eu sinto fome... Exatamente, a fome emocional. A fome emocional, ela não te dá, quando você vem assim, quando ela vem à sua cabeça, a vontade que dá é de comer um doce,
É de comer uma pizza, é de emocional. comer... É isso aí, de comer um hambúrguer. Eu falei física? Não sei, acho que sim. Emocional. Emocional? Então, desculpa. É emocional. E a física não. A física, geralmente, você tem come vontade qualquer coisa. Não, a física não. A emocional, você come qualquer coisa. Não, mas a física, eu tô com fome, eu quero qualquer coisa que viesse me dar Não, mas aí você água. elabora uma coisa mais saudável. Você fica... Isso Entendi. aí, porque verdade, é como se o organismo se sentisse fraco. E aí você tivesse necessidade de nutrientes para te manter em pé. Que vai ser o que vai suprir aquela falta que você está tendo. E a fome emocional, não. Você fica imaginando só besteira, só doce, guloseima. Eu acho que eu só sinto essa, cara. Eu acho que eu só sinto a emocional, meu Deus do céu. E aí você tem que observar os sinais. Sim. Eu tenho uma pergunta aqui, eu já vi aqui já no Facebook aqui. A pergunta... A gente vai falar sobre isso. A Sueli Pereira, ela pergunta aqui. Boa tarde. É verdade que limão e inhame cru aumenta a imunidade? Nossa, eu não sei se aumenta não, mas ele deve ser ruim, hein? Meu Deus do céu. Não, e diz que coisa ruim faz bem para a saúde. Agora não sei se... Não, claro que como que coisa ruim faz bem para a saúde? Nada disso. Coisas boas fazem bem para a saúde. Legumes, verduras, sucos naturais, carnes. Isso faz bem para a saúde. A gente ia falar um assunto que a Sueli aqui falou, que é um próximo assunto, que nesse tempo de pandemia as pessoas estão muito preocupadas, e eu fui né, quando eu fui fazer aqui a conversa com ela antes, eu tirei algumas dúvidas, e eu falei, poxa, qual alimento a gente precisa, né, consumir para poder aumentar a imunidade em tempos de Covid? Porque, né, se eu pegar, eu não quero pegar. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Mas se acontecer, meu corpo tem que estar preparado. E o Traquinas, ele não dá essa proteção. Né? Então, assim, o que eu tenho que comer? Aí, vou pedir para você explicar o que... Oi? Eu vou pedir para você explicar o que é, assim, como que faz para poder... Ela perguntou sobre o limão e o inhame, né? Mas quais alimentos que pode fazer e como isso funciona? É instantâneo, é de um dia para o outro? Então, é automático? O Covid vem e vai embora igual uma gripezinha? Ou o meu perfil de atleta influencia? Como que funciona essa questão do alimento? Como eu falei antes, o ideal é a gente ter hábitos de vida saudáveis. Se a gente tiver hábitos de vida saudáveis, a gente vai ter um organismo com uma imunidade legal. A gente tem que consumir uma dieta bem balanceada, né, com frutas, legumes, com proteínas, com carboidrato, com tudo. A gente não tem que restringir nada da nossa dieta. A gente tem que praticar atividade física, a gente tem que ingerir bastante água, a gente tem que ter uma excelente noite de sono. Tudo isso são fatores positivos para que a gente tenha uma boa imunidade. É óbvio que a gente não vai deixar de consumir uma vitamina C, como a Aline falou, a acerola é excelente, o limão, a laranja, mas nenhum alimento sozinho eleva a imunidade. É uma associação... Um conjunto de fatores. Exatamente, uma associação de fatores que te levam até isso. A acerola, o limão, como ela falou, a laranja, são todos alimentos riquíssimos em vitamina C, e eles são antioxidantes, são anti-inflamatórios, você consumindo ele a longo prazo, como o Wagner falou, da noite para o dia melhora, não sei o que, não. A longo prazo, eles até evitam os radicais livres, que são os radicais livres que são cancerígenos. Sim. Então, assim, tem que ter uma associação, um conjunto de bons hábitos para que você tenha uma imunidade legal. E tem que ser uma coisa constante. Constante, e só vai ter resultado, pelo menos, a longo prazo. Eu falo a longo prazo porque, assim, a gente geralmente, porque quando a gente é jovem, né, a gente tem uma saúde mais legal, e a gente pensa assim, quando a gente ficar mais velho, né, como é que vai ser? Então, a gente tem que ter um hábito de vida saudável desde a juventude para a gente envelhecer bem, né? Sim. A professora ali que fala aqui que o limão é um suco natural, ela me corrigiu. É um suco natural e batido com gelo e açúcar. Eu falei, não, eu adoro limonada. Eu adoro limonada. Agora, assim, uma dúvida que me tirou aqui agora. O limão, ele... dando um exemplo, né, que ela falou do limão aqui. Mas as frutas, elas perdem vamos dizer assim, os benefícios delas se eu fizer o suco, ou eu tenho que consumir ela
assim, né, comer O diretamente? ideal é você comer. Primeiro, porque se você fizer suco, dentro desse suco tem mais de uma unidade dessa fruta. Então, o suco vai ficar super calórico. Então, o ideal é você consumir essa fruta, você ingerir, você mastigar, você comer essa fruta, chupar a laranja, comer uma maçã, comer uma determinada, 3 unidades de acerola por dia já te dá a necessidade diária de vitamina C. É mesmo? O ideal é você ingerir, mas você não vai deixar de beber um suco que é super saboroso, Sim. né? É gostoso, mas perde um pouco dos benefícios, sim. Você não pode, por exemplo, fazer um suco de laranja e armazenar na geladeira para beber amanhã. Entendi. Entendeu? O ideal é você fazer e beber na hora, porque ele perde sim seus benefícios. Entendi. Perde Então, sim. respondendo a sua ali aqui, o limão e o inhame cru, não aumenta? Não aumenta a imunidade. Não assim como ela está Sim, pensando sim. fazer para Não daqui a não uma é uma semana. receita. Não. Não é uma receita. Não. Tá, mas Como ajuda. a gente ajuda. No conjunto ajuda. Ajuda. Tá, Com entendi. hábitos de vida saudáveis, sim. Sim, entendi. Então, nenhum alimento, então, ele é taxativo. Esse alimento aqui vai fazer Não. só... Você pode ter a sua vida desregrada à vontade, mas Não. você toma isso aqui, que isso aqui vai ser a pílula milagrosa. Nenhum alimento sozinho é milagroso. Entendi. Então, a gente tem que ter realmente uma mudança de mente, né, na questão... Primeiro, exatamente. Você falou tudo. A gente tem que mudar a mente da gente para depois a gente conseguir mudar a alimentação da gente. E, assim, eu não sei, eu acho que é da sua área também, mas, assim, agora eu vou abrir um pouquinho mais aqui. E isso também funciona, isso também serve também, não só ao aumento da imunidade, mas ter uma vida saudável, né, melhor. Uma boa noite de sono, né, como você disse, Sim. o exercício físico. Porque, assim, hoje a gente trabalha também, a gente entende também que muitas das coisas acontecem prejudicial à saúde da gente em relação à mente. Uhum. Então, assim, pessoas que estão com problema financeiro, estão em casa, pessoas que estão perdendo entes queridos, amigos, né? Você liga a televisão, só tem notícia ruim, só tem coisa ruim. Então, assim, isso abala muito emocionalmente. Total. E como, assim, da mesma forma, não existe uma receita de bolo, mas existe alguma alimentação ou algum alimento que combata isso de uma forma mais... Para quem já está, ou tem que procurar mesmo um psicólogo O ideal é procurar um psicólogo. E um nutricionista. Eu falei que eu ia fazer pergunta que eu não sei. Assim, porque, assim, eu sei que tem que ter um acompanhamento próprio, né? Um especialista naquela área ali, um psicólogo, Tem coisas um psiquiatra. Tem coisas que o Trabalha em nutricionista conjunto. consegue resolver, mas tem coisa que ele sozinho não consegue. Às vezes vem uma pessoa, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui de alguém com anorexia, Sim. alguém com bulimia. O nutricionista não consegue tratar sozinho. Tem que ter uma equipe multidisciplinar, tem que ter um psicólogo, às vezes um psiquiatra. E, assim, a pessoa que não tem acesso a um plano de saúde, a pagar algo, você acha que na região aqui existe esse atendimento gratuito em algum local que a pessoa possa procurar, onde seja atendido por vários? Olha, difícil, né? Em Rio das Ostras eu nunca ouvi falar, não. Eu sei, assim, que tem Aqui... clínicas populares que tem. Sim. Agora, pela prefeitura, eu sinceramente não sei. Eu fiz uma pergunta, pelo menos aqui, Tamoios, não tem. Não tem. Isso é triste, porque, assim, isso é triste porque a gente vê uma população que depende de tudo, quase aqui, né? Aqui, eu falo aqui de Tamoios, você é de Rio das Ostras, mas daqui de Tamoios a pessoa depende de tudo e não tem nada, assim, e a gente vê coisas básicas que poderiam ter um atendimento ao público. A Aline quer falar alguma coisa? Eu gostaria de saber, primeiramente, boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Se tem algum alimento que a gente usa de forma errada, ou que a gente deixa de usar, exemplo, casca de banana, não sei se tem algum benefício. Tem, mas aí eu não estudei muito sobre isso, não. Tem muitos, se chama até, se eu não me engano, é punk, que são os alimentos não convencionais, entendeu? Aí eles usam a casca de banana, eles usam coisas
Ai, desculpa. Eles usam a casca de banana, eles usam cascas de chuchu, casca de alimentos que a gente não tá... Reaproveitam, né? Isso, que a gente não tá muito Eu já vi que habituado a usar. tem uns que fazem geleia, tem uns que fazem um Isso. bolo, faz farinha, Uhum, faz, né, tem. farofa, faz algum... Tem receitas na internet Sim. que falam sobre isso. Tem sim, Aline. Bom, a Jaqueline aqui, a Jaqueline Albuquerque, você conhece bem? Tá aqui Minha parabenizando. Um beijo, Jaqueline. Beijo. Mandar um beijo para minha filhada. Maria, beijo. Dindinha te ama. A Dona Ivanete está aqui também presente. A Leandra Santos, Leandra, da Amutan. Ah, legal. Leandra, beijo. Ela deu boa tarde aqui pra gente. Elane, nossa, eu tô ficando lá, eu tenho que ir no... Você não conhece um oftalmo bom, não? Elane Nutri, linda e maravilhosa. Top essa profissional, Leandra falou. Ela é uma fofa, adoro Leandra. A Sandra Marcelo também dando boa tarde. Enfim, a gente vai dando prosseguimento aqui. Né? A gente tem muita dúvida, eu tenho muita dúvida. Se você quiser também falar uma coisa, não, Wagner, eu acho que esse tema aqui seria importante falar, seria legal, bacana falar, passar. Você pode falar também. A gente também vê se uma outra... Você quer falar? Não, é que eu falo que posso falar e já vou falando. Eu falo, pode falar e já vou falando. Assim, tem uma outra questão muito também característica dessa pandemia, que deveria ser sempre, né? Mas a gente vê hoje com mais força, que é a forma como armazenar, trazer o alimento para dentro de casa, né? Porque assim, a gente está com aquele cuidado todo. Eu devo passar álcool em gel na minha maçã antes de comer, ou eu lavo ela com, sei lá, com água sanitária, boto de molho, água corrente. Como que é a maneira correta de fazer, não só para o coronavírus, o Covid, mas como a gente deveria fazer isso... em geral. Como a gente já deveria fazer isso antes. Como que acontece? Então, os alimentos não perecíveis, né, que são arroz, pó de café, feijão, o ideal é a gente lavar com água e sabão. Lava embaixo da torneira com água e sabão, enxágua o sabão e depois você borrifa com álcool 70 ou então com uma solução clorada. Mas sabão que é sabão? Detergente, sabão de coco, o sabão que você usa para lavar louça. Sim. Você vai pegar aquela esponjinha que você a usa pasta amarela, mais leve? Ou pode ser a outra mesmo? Não, pode ser a outra, mas tem que ser uma específica para isso. Entendi. Não pode ser a mesma que você lava a louça, não. E aí você vai pegar uma buchinha daquela, você vai botar um pouquinho de detergente, vai lá esfregar o negocinho, a esponjinha com sabão, vai enxaguar, vai botar do lado, né? Depois que você lavar tudo, você borrifa com álcool 70 ou então com uma solução clorada, que o ideal é 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária. Você dilui essa água sanitária dentro dessa água, põe num borrifador, borrifa. Mas daí tira depois daquele excesso ou não? Ou deixa ali? A água sanitária, o ideal é tirar. O álcool 70, não. O álcool 70 você deixa ele evaporar. Agora, a água sanitária você borrifa e depois você tira aquele excesso. E folhas, por exemplo? Então, aí, maçã... Folhas não, vou falar das frutas. Tá. Frutas e legumes. A fruta você não precisa lavar quando chega. Você coloca dentro da fruteira, você tira das embalagens que elas vieram, às vezes a gente coloca num saco transparente para pesar, ou então elas já vêm naquelas bandejinhas, você tira daquelas embalagens de origem e você pode armazenar na fruteira. Antes de você consumir, aí tem que higienizar. Aí você vai botar ela dentro de uma solução clorada. Você vai botar de molho por 15 minutos. Dessa aí é a proporção de 1 litro para 1 colher de sopa. Uma colher de sopa de água sanitária. E aí depois você deixa de molho por 15 minutos, depois você enxágua essa água sanitária e aí você pode consumir. A água sanitária pode ser aquela comum ou tem que ser aquela própria para... Porque tem uma própria tem uma que é própria para alimentos. Mas não, se você tem em casa água sanitária que você lava roupa, sem problema pode ser essa. E os folhosos, o ideal é você lavar ele também em água corrente e você só colocar ele em solução clorada na hora do consumo, porque ele é muito sensível, né? Igual as frutas. Entendi. A fruta você coloca ela direto na fruteira porque são muito sensíveis. E se você colocar na água sanitária, ela pode deteriorar com mais facilidade. E ela, do jeito que ela vem do mercado, você colocando na fruteira, ela tem uma durabilidade maior. E aí você higieniza ela na hora que consumir. Entendi. E aí os legumes que forem para a geladeira, o ideal também é você lavar ele com água corrente e colocar dentro da geladeira e depois na hora do consumo você faz
É menos complicado. Entendeu? Né? Em casa a gente faz uma operação, parece uma operação. Para quem via Grey's Anatomy, era mais ou menos aquilo assim, quando o cara vai para poder fazer a cirurgia, eu chego com as bolsas lá em casa, só que tá sendo sou eu. Lava a mão assim. Eu chego com as bolsas e falo, Aline, vem. Aí a Aline vai, puxa a cortina e amarra a cortina pro canto, pra não encostar em nada, e pega produto por produto. Quando é compra do mês, eu fico quase uma hora ali parado. Aí limpa tudo, aí passa o álcool e tudo, né? Nas embalagens do produto industrializado. Bota aquilo tudo aí, as frutas, legumes e tal. Depois seca para guardar dentro do armário, porque não pode guardar molhado. Leva na pia e faz o procedimento dela de limpeza lá. Enfim, aí depois vai eu, né? Aí agora tem que ser o... Aí vai roupa, tirar a roupa, tomar banho. A roupa fica lá fora, tem que entrar de cueca pra dentro do banheiro, aí toma banho, enfim. Por isso que a gente não sai muito. Então, mas é basicamente isso mesmo. As frutas você coloca na fruteira e higieniza quando for comer. Os não perecíveis você lava com água e sabão, borrifa uma soluçãozinha de cloro ou de água sanitária, ou de álcool 70, o álcool 70 evapora, e a água sanitária depois você retira o excesso para guardar. E basicamente assim, lá em casa a gente tem feito com álcool em gel, assim, nos produtos, né, nas embalagens e tal, mas é horrível. Porque depois fica tudo escorregando. Grudando, fica escorregando aqui. A gente faz porque a gente tem medo, mas... O ovo também, o ideal não é você lavar o ovo antes de consumir. O ovo, quando ele chega da rua, você coloca ele em algumas embalagens apropriadas, coloca dentro da geladeira, porque ele tem uma película de proteção. E se você lava esse ovo antes de você consumir, no período que ele fica guardado dentro da geladeira, qualquer bactériazinha que encostar nele pode entrar nele e estragar. Entendi. Entendeu? Então o ovo você só lava na hora do consumo. Mas aí no caso desse porque a gente está assim também, isso aí não é de uma forma geral, mas no caso do Covid, a gente tem que passar alguma coisa no ovo. Não pode, porque você estragou. Então, você vai colocar dentro... Não posso comprar ovo, então... Você coloca ele dentro de uma vasilha plástica, você cobre essa vasilha e coloca dentro da geladeira. Entendeu? E consome, só lava na hora de consumir. Não pode lavar o ovo antes. Caramba, isso aí é novidade. Caramba. Seria a mesma coisa da fruta que chega e você coloca na fruteira sem higienizar, né? Só lava na hora do consumo. É verdade. Então, a gente falou sobre armazenamento, imunidade, saciedade. A Priscila perguntou aqui, deixa eu ver aqui onde está a pergunta dela. Peraí, que ela mandou... Priscila Agueiras? Priscila Agueiras. Minha esposa. Beijo, Priscila. Ela falou assim, já foi no assunto... Ela falou, pergunta para ela sobre tomar vitamina C. Realmente ajuda o organismo? Ela está falando dessas que a gente compra na farmácia. Reduxon, Cebion, entre outras. Então, a gente estava até conversando, eu e Wagner, aqui antes de iniciar, e essas vitaminas C que a gente compra na farmácia, elas têm uma dosagem muito alta do que o nosso organismo precisa. Corre risco de sobrecarregar o rim, porque ela é totalmente eliminada na urina. Então, assim, tem que ter muito cuidado com vitamina C. Eu não recomendo. Sim. É melhor você ter uma alimentação rica em vitamina C, igual eu falei. Você comer 3 acerolas por dia, você já tem Uma laranja? Porque vitamina C, a acerola tem mais vitamina C do que laranja, né? Então, acho que mais do que uma laranja. Uma não. Mais que uma laranja. Vitamina C é uma das frutas que são mais ricas... A acerola é uma das frutas mais ricas em vitamina C. Então, eu acho que mais de uma laranja. São 3 acerolas. Mas não é difícil. Assim, não é difícil, porque tem um livro, agora me falhou aqui a memória, um livro de nutrição que ele indica que a gente tem que consumir no mínimo 3 porções de frutas por dia. Ai, meu Deus. Esse livro é importantíssimo da nutrição. Eu agora me esqueci, me fugiu o nome. E ele recomenda isso, 3 porções de frutas por dia. Se você colocar essas 3 porções de fruta, né, ricas em vitamina C, você já tem a necessidade diária. O que seria uma porção? Uma porção, no caso, uma maçã, uma unidade de maçã. Então é fácil, entendeu? 10 gomos de uva, depende das porções, assim. Entendi. Entendeu? E ela também pergunta aqui também sobre tomar vitaminas, como aqueles polivitamínicos, tem centro, tem outras, se aquilo ajuda a fortalecer o organismo. Eu recomendo mais uma alimentação rica em em todos os nutrientes. E quem está, assim, porque isso a gente vê que isso é muito indicado para pessoas com mais idade.
que eu acredito que o metabolismo, talvez Mais lento, né? a absorção dessas vitaminas através de alimentos seja mais difícil. Não. Não? Não. Então tá bom. Mesma coisa. Porque que é muito indicado para idosos. Então, porque assim, eles perdem mais vitaminas. Eles perdem com mais facilidade algumas coisas, né? Por causa da perda óssea, e tem que ter reposição de cálcio, entendeu? Então, o ideal é a alimentação assim, saudável. Eu sempre. recomendo alimentação, gente. Eu recomendo alimentação. Eu sou nutricionista, né? Eu não vou ficar recomendando polivitamínicos, né? Reduxon. Eu sou a favor de uma reeducação alimentar. Uma dieta balanceada. Sim. A Sandra Marcelo falou que, eu lavo antes o ovo. Ela ficou com aquela carinha assustada. Eu lavo, então não lava mais não, Sandra. Não lava mais lava não. O ideal é não lavar. Errado. A gente tá fazendo errado. Não pode lavar o ovo, não. Então, assim, a gente também a gente fica muito preocupado, né, com a questão de pessoas que estão em casa sozinhas, né? Eu acho que a gente não tem muito mais do que acrescentar assim, em relação a isso, assim, falar de alimentos específicos. Vou esperar as pessoas perguntarem. Gente, façam pergunta aí que a gente vai explorar ao máximo aqui a Elaine. Mas eu vejo assim que a pandemia, né, que o assunto é alimentação em tempos de pandemia, e a gente vê que muita coisa acontece em relação à depressão, né? E aí, como você falou, não vai ser só a alimentação que vai fazer com que a pessoa saia da depressão. Aliás, é só um dos pilares, né? Eu acho que até o principal é o psicológico, enfim, né? Outros fatores econômicos até nesse tempo. Mas... São muitas preocupações que vieram junto com essa pandemia, né? Sim. Então, assim, o medo da morte, né? Porque a gente não sabe com o que a gente está lidando. Que vírus é esse? Sim. Esse vírus veio e, né? São mais de 60 mil pessoas mortas. Sim, é um número... Apesar de ter muita gente na praia, os bares lotados, né? Ainda tem muita gente que é consciente, Não, né? é que doideira, fica preocupado, né? Assim, isso há um bom tempo atrás já, não foi agora não, há um bom tempo atrás. Eu tive aqui em Unamar, não vou lembrar qual é o nome da rua não me lembro o nome, mas enfim, eu fui na rua, eu tinha que ir na casa de uma senhora pegar uma encomenda, e eu tava com a minha máscara, né, andando na rua, falei, gente, que houve ali? Tinha um samba no meio da rua, o pessoal com samba, churrasco, falei, esse pessoal acho que não tá sabendo do Covid, não. Não, eu até publiquei isso no meu Facebook. Eu andei no meio da rua, no meio da rua com medo, porque as duas calçadas estavam tomadas. Eu falei, eu preciso ser atropelado do que pegar o Covid. Eu andei no meio da rua, falei, gente, é algo assim, surreal. Eu escrevi isso porque eu estava fora do Facebook, tinha mais de um mês que eu estava fora do Facebook, e aí eu reativei a minha conta, e aí quando eu entro lá, várias festinhas de aniversário, e eu falei assim, não, são só as pessoas da casa, as pessoas da família, né? Não. Não. Várias pessoas de fora. Eu falei, gente, será que chegou a cura e ninguém me avisou? A vacina apareceu? A gente tá perdido aqui, eu né? tô perdido. Eu vou pra rua também. Eu não consigo entender. Elaine, teve um artigo seu que, quando as pessoas mandam aqui, o pessoal tá elogiando aqui os esclarecimentos que você tem dado, mas eu vou ler aqui. Obrigada, gente. A gente falou sobre um artigo, você escreveu há um tempo atrás aqui, e foi surpreendente, de certa forma, e teve muito acesso. Simples, né? Simples, e assim, teve muito acesso, as pessoas gostaram muito, o pessoal, né, enfim, eu acho que você também talvez tenha recebido também feedback sobre os benefícios da pipoca. Eu acho que era esse o título, né? Os benefícios da pipoca. Você pode falar um pouquinho sobre esse benefício? Você lembra? Você escreveu só... Lembro. Eu tenho a cola aqui, de uma moça que escreveu aqui, se quiser. Então, gente, a pipoca é rica em fibras. Quando a pipoca ela é feita da forma correta, ela consegue trazer inúmeros benefícios para a saúde. Que a gente não pode fazer uma pipoca cheia de óleo, aquela pipoca de micro-ondas que vem cheia de gordura. Bacon, pode botar bacon? Não, né, Wagner? Não. Aí você faz uma pipoca com açafrão, que é maravilhoso, que é um pozinho que está muito na moda, né? Açafrão, cúrcuma, você coloca pouco sal e com pouco óleo. Tem até receitas na internet que você faz a pipoca sem óleo. Você deu uma receita de pipoca fit? A pipoca foi. Não foi?
Pipoca fit, Eu não lembro mais qual da foi a receita. receita, não. Tá, não, eu vou ver Mas se eu a acho pipoca, ela aqui. feita da forma certa, Tá ela lá é no, maravilhosa. tá Ela lá é no portal, riquíssima em tá lá fibras. no portal Shalom.online, mas eu vou ver se eu consigo achar. Receita de pipoca fit. Eu não vou dar receita, não. Vocês vão lá e entrem lá. Mas Acessa lá, tem gente. manjericão, aí ela é frita com azeite, né? Com azeite, alho. Isso aí. Bota sal grosso, caramba. Sal grosso na pipoca. E ela ficou uma delícia, tá? Eu testei. Então, Eu testei. Então, assim, e o que é legal, assim, eu achei legal dos seus artigos, é que você aborda temas diferentes. Você aborda temas que, assim, geralmente as pessoas não... Eu vou ser sincero, assim, eu quando falo de nutrição, se não fosse te conhecer, eu acharia que nutrição é que, caraca, a mulher chato, né? vai mandar eu comer chicória e alface pro resto da vida, entendeu? E, assim, e não é. Você falou esses dias sobre chocolate. Né? Foi sexta-feira passada? Foi. Né? Foi que na segunda-feira tinha sido o Dia Mundial do Chocolate. Dia Mundial do Chocolate. Então, assim, enfim, tem uma... Na outra sexta-feira eu falei dos petiscos saudáveis, que também saudáveis, não é nada muito anormal, que são coisas que a gente consome no dia a dia e que não fica caro e não fica uma coisa assim, ai, que monotonia alimentar, né? E não negócio ruim, sem graça. Verdade. Eu vou até dar uma olhada nesse aqui que eu achei legal também. Aqui, petisco. Dicas de petiscos saudáveis, com Elaine Maciel. Eu vou falar alguns aqui, ó. Espetinho tropical, chips de batata doce e brusquetas, nossa, de queijo Minas. Eu posso aumentar. Que é uma torradinha, né? Que o nome é chique, né? Mas é super simples, né? Torrada de queijo Minas. É torrada de queijo Minas. Mas aí sempre tem um ingredientezinho assim a mais que dá um saborzinho. Aqui, ensina a fazer, pô, legal. Tem umas coisas para quem não vai abrir mão, né? Como ela falou, que você não precisa abrir mão de tudo. Para quem não vai abrir mão da sua cervejinha, tem aqui o Gente, petisco. eu sou adepta. Eu tenho tentado, né? É uma coisa muito nova na nutrição, que é a nutrição comportamental. Então, o que a gente prega é que tem um ser humano ali por trás, entendeu? Que tem problemas, tem dificuldades. Sim. Então, que a gente o ideal não é você cortar determinados alimentos da vida dessa pessoa, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem que ter uma válvulazinha de escape, tem que comer um chocolatinho. A pessoa pode... Tem os chocolates que são mais saudáveis, igual eu falei ali, que tem o chocolate, tem o amargo, tem o meio amargo. Mas se você não gosta, se você não tolera, vai lá no chocolatinho ao leite, mas come controladamente, entendeu? Esse aí, eu não posso... Eu tenho que ser radical. O meu tem que ser o 0 ou 80, não pode ser nem 8. Porque se for 8, do 8 para virar 80 é fácil. Por exemplo, eu chego na Americana, é uma covardia. 3 barras de chocolate por R$10. Não, tá mais de 10 não, amigo. Aumentou, agora é mais. Não, mas aqui de vez em quando tem. A barra que diminuiu. Mas 3 por 10, você compra lá e compra 3. Mas é uma para você, uma para a Aline e uma para a Priscila. Sim, tá? Claro que é. Mas na prática não é. Na prática é o formigão come tudo. Come então, um quadradinho por semana, por dia. Um quadradinho por dia eu acho que dá. Não é ruim, não. Um quadradinho. Não, mas não é, na verdade não é quadrado, é um retângulo. É um retângulozinho assim por dia. Mas, assim, tem que ter o equilíbrio. Como a gente falou, tem que ter um controle. Chocolate controladamente. Né? Ainda mais se for juntar nesse período de a pessoa estar ansiosa, dentro de casa, se aparecer um chocolate, pastel o Tais, né? Vai comigo ali acelerado. Traça tudo. Traça tudo. Então, assim, voltando que eu saí da tela, voltando aqui os artigos lá dela, eu vou ter que voltar. Peraí. Isso. Você falou aqui do amargo. Eu, particularmente, eu gosto do amargo. Assim, o amargo é um que eu não comeria tanto. Eu não sou muito adepta do amargo, não. Vou ser bem sincera. Eu não comeria um tablete inteiro. Mas posso dar uma dica também? Claro. Bem bacana? O nosso paladar se adapta... em 15 dias, ele se adapta a um novo sabor. Você começar a retirar o açúcar da sua dieta... É claro que assim, a gente que vem comendo a vida toda, né, comidas açucaradas...
bebidas açucaradas, doces, essas coisas, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas se a gente quiser aderir a isso, em 15 dias o nosso paladar está adaptado. Pô, legal. Então tem que começar Em 15 dias o paladar está adaptado. Tem que começar a comer verdura. Tem uma outra dica também que não tem a ver com doce, mas que é para você observar. Às vezes a barriga da gente ronca e não é fome. Às vezes a barriga da gente ronca porque a gente está com sede. Então, o que eu falei lá no começo, de você observar os sinais, sua barriga roncou. Não é brincadeira não, tá? É sério isso. Sua barriga roncou. Bebe um copo de água. De repente a barriga para de roncar porque você estava com sede e não com fome. E aí, se não parar de roncar, aí é um sinal de fome física. E aí você vai e come. Entendi. Mas se ela parar de roncar, é porque o seu corpo estava precisando de hidratação. Entendi. Entendeu? Entendi. Aqui tem umas perguntas aqui. Ó. A Sandra Marcela perguntou o seguinte. O azeite, ele pode ser usado para cozinhar ou só na salada? Não, pode ser usado para cozinhar. Porque antigamente diziam que ele, em elevadas temperaturas, ele era cancerígeno. Não. Então é bom. Já tem estudos que meu pai provam... tá certo. Cara, meu pai, rapaz, a vida inteira, meu pai tá gastando azeite para fritar batata frita. Meu pai falando com azeite, ele bota... Não, o azeite é mais saudável. Mas bota batatinha na frita, pô, cara. Já tem estudos que comprovam... Ele não pode ver isso não. Pai, não vê não. Já tem estudos que comprovam que o azeite em altas temperaturas não é prejudicial à saúde. Caramba, legal. O azeite de oliva. Azeite de oliva. O extra virgem também. O extra virgem é até mais saudável do que o de oliva. Aí, deixa eu ver aqui... Aqui é a Priscila, né? Tá com o Portal Shalom aqui. Quero saber sobre alimentos que podem auxiliar a ansiedade, depressão, porque muitas pessoas... a gente falou isso. Pessoas estão em casa e sentem o efeito de ficarem em casa. É verdade que ficar no sol por alguns minutos por dia auxilia a pessoa a não ter depressão? É por causa da vitamina D, né? Vitamina D é essencial para o nosso organismo. E como funciona essa vitamina D? Ela vem através da... Eu falei que são perguntas. Parece que as crianças de escola perguntando. Não ri, não. Como funciona essa absorção da vitamina D? Tem algum alimento que ajuda nisso ou não? Se eu for lá para o sol, pegar no sol... Diariamente, acho que por 15 minutos diário já é suficiente. Mas aí seria bom naquele período que o sol não é tão... Sim, claro. Maltratante. Até às 10 horas da manhã, depois das 3 horas da tarde. Entendi. E hoje em dia, os médicos dizem isso, né? Que a maioria das pessoas hoje em dia tem deficiência de vitamina D, exatamente porque usam protetor solar e não deixam o nosso corpo absorver essa vitamina D. Legal. Legal não, é um dado interessante. A gente acaba se preocupando por um lado e acaba sendo atingido por outro, né? Indiretamente. A minha mãe tem que participar também. Manda beijo para Dona Lucia. Dona Lucia, beijo. Não é só a sua família que está participando, não, tá vendo? Ela falou assim, ovos, olha só, não só lavo, como deixo uns 30 minutos na água com um pouco de água sanitária. Ai, meu Deus, não, Dona Lucia. Meu Deus. Não faz isso, não. Aprende. Porque o cloro entra. Tá vendo? Meu pai tá certo e você tá errado. Que vergonha. Meu Deus, minha mãe que é a cozinheira da casa, gente. Meu pai tava certo. Mas ela tava tentando fazer uma coisa bem higiênica. Não, ela matava alguma coisa. Matava alguma coisa, mas aí corre o risco. Graças a Deus não aconteceu nada, rapaz. Eu comia ovo pra caramba. Deus protege. E ela falou que chocolate. Ela falou sobre chocolate. Chocolate, tomo da mão de criança. Chocolate é muito bom, né, Dona Lucia? Eu também adoro. Já viu aqui que eu puxei, né? Então, chocolate ela tomando na mão de criança. É mole. Então, gente, a gente vai chegando já ao final aqui, já tem 50 minutos de conversa. Né? Eu achei que o assunto não fosse render, rendeu, né? Rendeu. Tendo umas perguntas que a gente faz, mas eu acho que não tem mais pergunta, não. Tem, Aline? A Aline que mexe aqui, eu consigo enxergar o que ela mexe lá. Não tem, não, né? Não, aqui, ó. Hashtag Solutec. É o Celso da hashtag, uma empresa. Parabéns, estou aprendendo muito com a entrevista. Aí deu um joinha. Aí daqui para cima já viu. A Ana Lúcia também deu boa tarde, Ana Lúcia. Ana Lúcia, nossa amiga?
Não sei. Deixa eu ver aqui. Gouveia? Não sei. Tirou. Cadê a Aline? Ana Lúcia? Deixa eu ver aqui. Acho que não. Não, é ela sim. É? Ela sim. Aqui, ó. Não dá pra ver não, amigo. Mentira, não. Bota aí, por favor. Aí. Ela mesma. Viu? Ana Lúcia. Fica com Deus, Ana Lúcia. Enfim. Então, resumindo a ópera toda, é uma educação alimentar, uma reeducação alimentar que devemos fazer. Não adianta milagre, não adianta agora chorar pelo leite derramado de alimentos, não adianta chorar pelo leite derramado. Não, nunca é tarde. Não, sim, mas tem que partir de agora para um futuro não tão perto. Não vai achar que de hoje para amanhã vai ter a solução para o seu bem-estar e a sua vida saudável, que não vai. Então, é um conjunto. Depois eu vou trazer aqui a Sandra Marcelo para a gente falar também um pouquinho sobre a parte de atividade física, que ela faz um trabalho bacana para poder ensinar as pessoas a fazer atividade dentro de casa, porque muitas pessoas não podem ir para a rua. Hoje até que já está liberando algumas coisas, mas ainda não está ainda. Você ir na praia, caminhar, fazer um exercício numa praça. Então eu vou ver se eu trago ela aqui também mais para frente. Ver a agenda dela também, poder conversar, porque aí é aquele negócio que você falou de falar de vários. Exatamente. Né? Vai ter multidisciplinar. Também, sim, vai ter também um xará meu, Wagner Pina, olha, um outro Wagner Pina, meu primo. Pina também? Wagner Pina. Legal. E eu vou trazer ele aqui, vou ver se eu consigo trazer. Talvez trazer não, mas através de videoconferência, que ele é de Alcântara, para a gente falar sobre a parte psicológica dessa. Ele é psicólogo. Ah, bacana. Para a gente poder também falar. Então, assim, vai ser vão ser vários programas que vão abordar o mesmo tema, né? E mesmo com o fim da pandemia, vai ser útil isso depois. Então, deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho mais uma pergunta aqui. Tem mais uma aí, Aline? De quem? A Priscila. Deixa eu ver aqui, que eu saí. Vamos voltar lá. A Priscila está participando. Se a pessoa tiver com Covid, resolve algo a alimentação? Ajuda a alimentação? Ajuda a se recuperar se já tiver vindo com hábitos de vida saudáveis, né? Porque o Covid a gente pega independente de ter tido hábitos de vida saudáveis ou não. Então, se você já tiver vindo com hábitos de vida saudáveis e você tiver uma alimentação bacana, ela uma hora vai embora. Mas não é a alimentação que vai curar. Não, sim. Acho que a gente vai poder ajuda mesmo que ela usou. Não, resolve não, mas ajuda. Não, resolve não, ajuda. O que eu vi uma reportagem esses dias, foi até uma live de um rapaz aqui também de Tamoios. E ele estava falando, ele passou pelo Covid e ele falou que, segundo ele, os médicos orientaram ele, porque ele é um comunicador, a passar essa informação adiante. Eu creio que não há realmente, como você falou, resolver. Isso que faz isso que vai resolver. Mas, igual as pessoas eu vi na televisão falando de fake news, o uísque com mel. Estavam dizendo que o uísque com mel vai curar o Covid. Tá, mas rapidinho, enquanto isso, ele falou o seguinte, que o médico falou, poxa, olha só, fala pro pessoal para poder realmente se alimentar bem e tal, comer bem, porque isso ajuda outros sintomas que o Covid traz. Então, assim, se você estiver muito debilitado, com certeza você vai ser mais atingido, vamos dizer assim, né? Se você contrair essa doença. Então, assim, tem que se alimentar bem. Se alimentar bem e desde já e tal, para você ter essa melhora. Fala, pode falar. Então, eu conheço gente que em vez de adoçar um suco com açúcar ou com adoçante, adoça com mel. E se se o mel é melhor mesmo do que o adoçante, o açúcar? Assim, o que a gente prega é para tomar o suco natural. Sim, né? Puro, sem nada. Mas o mel é mais saudável que o açúcar, sim. Temos o açúcar demerara, que também é mais saudável, porque o processo químico que ele passa é menor do que o açúcar refinado, porque o açúcar refinado, até ele ficar branco, eles vêm da cana-de-açúcar, né? Até ele ficar branco, ele passa por um processo químico absurdo. Vários processos, né? O demerara e o mascavo, que são mais escuros, eles são considerados mais saudáveis porque eles passam por menos processo químico. O mel também é considerado mais saudável que o açúcar. Microfone.
Desculpa. Mais saudável com açúcar. Acaba ficando... Mas o ideal é ingerir sem açúcar. Inclusive, você também escreveu aqui no dia 19, que eu já fui colar aqui, tipos de açúcar. Você Escrevi, escreveu nem lembrava. Um artigo tipos de açúcar. E aqui você fala também. Então tá tudo lá no Portal Shalom. Tudo que ela falou aqui, que ela abordou, tá lá no Portal Shalom, e vários artigos. Você lê lá, procura lá, que vai ser bacana. Tem muita coisa aqui. Aí fala sobre refinado, light, cristal, frutose, mascavo, demerara, orgânico. Eu não falo do mel, né? Do porque mel, não é considerado um açúcar, né? Por isso que eu não falo do mel. Então, é isso aí. Então, aí, te cortando rapidinho, você falou que os assuntos que eu abordo, né, são bem diversificados. Eu tento não ficar muito no óbvio, né? Porque a gente vê muita gente postando muita coisa, assim, que é tudo muito óbvio. Então, eu tento fugir um pouco do óbvio até para atrair os olhares das pessoas. Sim. O Janderson Oliveira, ele fala aqui, ó. Quero secar. Pô, Janderson, fala sério, Janderson. Quero secar. Tirar a gordura do corpo. Quais alimentos eu devo cortar? Carboidratos refinados. Não cortar, não. Reduzir. Sim. O ideal é reduzir. Você substitui os carboidratos refinados pelos carboidratos... Os que têm mais fibra, integrais. E quais são os refinados? Então, os refinados são de farinha branca. O pão branco, o arroz branco... tudo bolo, tudo que você faz com farinha branca são os considerados refinados. Você substitui pelos integrais, mas não corta totalmente o outro não, porque às vezes porque o carboidrato é a fonte mais importante de energia para o nosso organismo. Entendi. Então, assim, não corta o refinado assim total, não. Entendi. Então tá aí, Janderson. O integral é bem mais saudável, mas também não corta não, porque o organismo também sente falta. E eu vou falar aqui, deixa eu ver se é o Janderson que eu tô pensando mesmo, senão... É o Janderson. Janderson, vamos... Esse aqui eu conheço, que se eu não conhecesse eu ia ficar quieto. Né? O cara é grande ali, eu tô vendo a foto com ele, tem que ver se é o cara que eu conheço. A gente pode também ir caminhar na praia quando acabar essa pandemia, né? Ajuda também, né? Eu tô querendo companhia. Ele tem que procurar um nutricionista para fazer um plano alimentar para ele ideal, assim. Sim. Comer bastante proteína dentro do... né? Fazer o cálculo direitinho. Chegou num ponto que agora que é o final da nossa entrevista, não tem mais pergunta. Se alguém aqui que acompanhou a live ou vai acompanhar depois, vai assistir depois, quiser entrar em contato com a Elaine, poxa, eu gostei da sua forma de ver a nutrição, de tratar a nutrição, eu queria ter um acompanhamento seu. Como que faz para poder entrar em contato contigo? Então, eu deixo meu telefone. Você quer passar meu telefone? Pode. O WhatsApp... Anota aí, né? Eu vou falar aqui. Pode falar que ela vai botar na tela lá. Eu vou deixar o WhatsApp. Esse eu não recebo ligação, gente. Acho que o WhatsApp hoje em dia é mais fácil para a gente para entrar em contato com as pessoas. Então é o 22 922 79856. Tá, vamos lá. 22 9922 79856. Elaine Maciel. Vai lá. Tem o meu Instagram também, que eu não tenho movimentado muito ele, mas se alguém quiser entrar em contato através dele, é @ElaineMacielNutri. Tá, @ElaineMacielNutri. Isso. Então, e pode também ir lá no artigo também, se eu não me engano, aqui tem no Portal Shalom tem um e-mail para poder entrar em contato. Eu acho que tem sim. Então, acho que bom também. Se não tiver, pode mandar também pro e-mail do Portal Shalom que a gente manda para ela, encaminha. Pode achar que eu não vou cobrar comissão, não. Deixa eu ver se tem aqui, deixa eu confirmar. Mas, repetindo, é o 22 9922. O WhatsApp, eu acho que é melhor mesmo, né? DDD 22 99227 9856. Tá? Entre em contato com ela aí, ela vai combinar com você como que atende, se é por telefone, se é presencial, se ela vai até você, se você vai até ela, enfim. Profissional boa e não é quanto que quer dela não, né? Tá? Então, Elaine, eu quero te agradecer a presença. A gente já estourou o tempo agora, assim, 1 hora cravado. Então, eu quero aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui falando de nutrição. Muito obrigada mesmo. Obrigado por colaborar também no Portal Shalom. Acho que você escreveu mais de 10 artigos por jornal. Coisa boa. Sim, acho que foram mais de 10 já.
e tem sido um canal de bênção para a vida de muitas pessoas que aprende um pouco mais, né? Que tem... a gente pensa que é pequeno, né? Mas que a gente acaba ajudando, né? Não, sim, ajuda sim. E assim, e tem tido um acesso muito grande, tá? O artigo seu, eu não tenho como acessar aqui pelo telefone, mas o artigo seu com mais acesso, se eu não me engano, foi esse justamente da pipoca, né? Que você fala sobre os benefícios da pipoca. Ele teve quase 600 acessos. E você sabe que assim, texto é difícil a pessoa entrar e ler um texto. Hoje, né, se fosse um vídeo você alcança muito mais do que isso. Mas com uma rede social bacana, você alcança muito mais do que isso. Mas texto, as pessoas entrarem para poder ler um texto ali, enfim, é interessante. É algo que justamente nós do Portal Shalom, a gente pensou nisso para poder trazer algo de relevância para Tamoios e para a região, né? Nesse caso é para a região toda. Mas a gente foca mais no povo de Tamoios, a gente divulga mais aqui, a gente um pouco em Barra São João também, Rio das Ostras, Cabo Frio, mas o foco a gente divulga muito mais aqui, o povo daqui tem acessado muito, chega a ser 60% daqui de Tamoios, né, os acessos. Bastante, né? Então, assim, quero agradecer você, a sua presença, a sua parceria conosco sempre, e falar que quarta-feira a gente vai ter entrevista com o pré-candidato Rodrigo Gurgel, tá? Pré-candidato a prefeito, na quarta-feira às 15 horas, tá? E semana que vem, segunda-feira, nesse mesmo horário, 15 horas, vai ter o programa Fala Comigo. Eu ainda vou confirmar ainda a presença do convidado, mas vai ser até o final de semana a gente vai anunciar para vocês, tá bom? E é isso que eu queria falar. Só isso. Se tem mais algum comentário? Não tem. Só o Janso que quer secar mesmo. Então, até a próxima, gente. Boa tarde. Fique com Deus. Shalom, shalom. Tchau, gente.